Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês um dos fundos imobiliários mais queridinhos da bolsa, que é o Iridium, o IRDM11. E como que eu cheguei para falar num vídeo desse ativo? Eu abri uma caixinha no meu Instagram, no @método de investimento, e eu falei, gente, qual ação, fundo imobiliário ou ativo financeiro vocês gostariam que eu falasse? E dentre aqueles que foram mais votados, o Iridium ele ganhou, e depois no próximo vídeo eu vou falar sobre uma das ações também que foi muito pedida ali na minha caixa do Instagram. Aí o que eu quero trazer com vocês? Esse fundo imobiliário, ele foi muito impactado nos últimos meses por uma questão bem específica ali dentro, e eu quero trabalhar isso com vocês para que você investidor, você investidora, enxergue como uma possibilidade de você comprar um ativo muito descontado e com um potencial de valorização e um ganho com a própria distribuição ali dos seus rendimentos mensais. Então, acompanhe esse vídeo logo após a vinheta. Vamos lá! Bem, eu vou trazer vocês direto aqui para a tela, e o que eu mais gostaria de colocar é que este não é um fundo imobiliário novo, ele já está aqui na Bolsa de Valores desde março de 2018, então ele já está há um certo tempo na Bolsa. Se pegarmos a cotação mínima que esse fundo chegou até a máxima, por exemplo, nós tivemos um ganho patrimonial de 266%. Aqui foi um ganho muito expressivo, no entanto, eu posso dizer de uma forma muito tranquila, fundos imobiliários, eles não são, a princípio, motivos para você colocar o seu dinheiro com o fim de obter um ganho patrimonial. Os fundos imobiliários, a meu sentir, eles são muito mais vocacionados a trazer uma renda mensal, a trazer uma previsibilidade, uma tranquilidade para dentro da sua carteira e trazer um fluxo de rendimentos bastante interessante mensalmente. No entanto, esse fundo imobiliário eu comecei a acompanhar ali quando basicamente nós estávamos na queda ali que teve do coronavírus. Nós tivemos aqui, se pegarmos da mínima praticamente até basicamente a máxima de onde esse fundo imobiliário chegou, nós tivemos para o seu investidor um ganho de 113%. Só que, como eu disse, os fundos imobiliários eles não são exclusivamente vocacionados a dar esse tipo de ganho patrimonial para o seu investidor, mas é interessante que nós tenhamos em recordação o que aconteceu nessa época. Se pegarmos do começo de 2020 até basicamente o comecinho de 2021, nós permanecemos com uma taxa de juros muito baixa. E o que acontece? Esse fundo imobiliário, já prevendo ali o que estava para acontecer e enxergando que a exposição e títulos vinculados a IPCA, por exemplo, e a CDI seriam muito interessantes, ele já fez essa manobra. E conseguindo fazer essa manobra, ele trouxe para o seu cotista bastante rendimentos, bastante interessantes, que nós vamos ver inclusive agora aqui no site do Status Invest. Se nós pegarmos aqui em 2020, basicamente, em março, quando as coisas elas começaram a piorar, nós tivemos um ganho aqui muito expressivo nos seus rendimentos. Nós saímos na casa ali dos seus 70 centavos, passamos para casa basicamente dos seus R$1,30. Nós tivemos quase aqui 90% de aumento nos seus rendimentos mensais. E desde então, considerando todas as outras questões inflacionárias que nós temos, o Iridium ele sempre manteve, ou pelo menos manteve até aqui praticamente setembro de 2022, rendimentos aqui na casa do seu R$1, R$1,20, até inclusive já passou de R$1,50 por cota. É um valor bastante expressivo. No entanto, é interessante que nós tenhamos também em lembrança que aqui em setembro nós tivemos uma queda muito forte dos rendimentos que foram pagos para os seus cotistas. Mas por que disso? Porque em alguns meses, e aqui depois eu vou trazer no relatório gerencial para vocês, nós tivemos períodos de deflação no Brasil. É muito incomum nós termos períodos de deflação como ocorreu. No entanto, isso acaba sim sendo um fator que impacta muito. Por quê? Se nós temos um título que rende, por exemplo, IPCA mais 2, por exemplo, e o IPCA daquele determinado mês foi, por exemplo, 1%, 2%, nós vamos ter um rendimento daquele 1% mais os dois, que seria um título de risco, seria um percentual de risco a mais que a gente está colocando naquele título por emprestar um dinheiro para alguém. Ou seja, o Iridium, como eu imagino que todos que entraram nesse vídeo devam saber, ele é um fundo que está na parte dos recebíveis imobiliários. Basicamente, de uma forma extremamente grossa, mas apenas para que eu possa exemplificar, o Iridium, assim como outros fundos de recebíveis, eles funcionam como bancos. Basicamente, eles emitem um CRI, ou eles fazem a captação desse CRI no mercado, que é um certificado de recebíveis imobiliários, e basicamente ele cobra de uma determinada pessoa, de uma determinada empresa, aquela dívida.
Então, se eu peguei, por exemplo, 10 milhões para levantar alguma questão, um imóvel, por exemplo, ou um galpão logístico, e eu peguei esse valor a, por exemplo, IPCA mais 5. Então, todo mês, o valor que eu ia pagar para amortizar aquele meu valor, para fazer o pagamento daquele empréstimo, eu vou pagar junto com o IPCA mais uma determinada taxa ali dentro, basicamente para remunerar o risco de você emprestar dinheiro para alguém. Só que quando eu tenho uma deflação, ou seja, eu tenho um IPCA negativo, o meu rendimento que eu receberia por aquela inflação, ele acaba sendo negativo e não vem nada para mim. Na verdade, isso diminui o que eu vou receber no meu caixa. E isso é muito importante para que você enxergue que nós não temos, e o fundo imobiliário não tem, uma questão de prejuízo de crédito, ou seja, a questão imobiliária por detrás, o empreiteiro ou aquela empresa que está por detrás não correu nenhum risco de crédito, ela não está para falir, não está dando nenhum problema. O que acontece é que por uma questão exclusivamente matemática, uma questão financeira, nós vamos ter uma questão caixa negativa. E para que a gente entenda efetivamente o que eu quero falar, eu primeiro queria falar para vocês qual que é a divisão do portfólio aqui do Iridium. Se nós pegarmos aqui na página 3 do relatório que eles divulgam mensalmente, nós temos aqui todos os CRIs deles, nós temos os indexadores, nós temos as taxas, enfim, tudo mais aqui. Só que eu quero quebrar com vocês um pouco isso. E aqui é interessante esse slide que eles fizeram. Por quê? Aqui eu tenho a distribuição dos ativos e basicamente 68,7% do fundo ele está vinculado a CRIs, que são aqueles certificados de recebíveis imobiliários, e nós temos aqui alguma coisa na casa dos seus 22,5% de investimentos em fundos imobiliários, até para que o próprio fundo imobiliário ele consiga se capitalizar e fazer uma troca, fazer uma compra um pouco mais interessante e oportunística de alguns CRIs ou até mesmo de alguns fundos imobiliários para aumentar a sua carteira. Só que, quebrando ainda mais essa questão dos CRIs, a gente tem que entender a distribuição do indexador. E se pegarmos basicamente qual a maioria, nós temos aqui que 56% praticamente está vinculada a IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Mas como que a gente faz o cálculo desse valor? E como que eu vou saber se tem uma deflação? Como que isso funciona? Como que eu calculo? E aqui eu trouxe para vocês o que o BTG, ele basicamente desenhou para a gente como que esse cálculo é feito. Aqui, basicamente, esse índice, ele vai analisar o seguinte, olha, chegou um determinado item ali na prateleira do supermercado e esse item antes custava R$1, agora está custando R$1,05. O que aconteceu para esse valor ter aumentado de um mês para o outro? E aqui é interessante que a gente enxergue uma questão macro. Se, por exemplo, um político ele dá uma canetada, ele fala, olha, eu vou tirar a isenção da gasolina, ou eu vou aumentar um determinado tributo em cima de uma determinada atividade. Tudo isso, no final das contas, vai ser refletido na cadeia produtiva e, consequentemente, o consumidor ele vai ser afetado. Então, só para que a gente tenha mais ou menos uma noção do que eu quero dizer. Se você produziu, por exemplo, uma determinada bolacha no estado de Minas Gerais, só que você é um grande produtor e você decide levar esse produto para outros lugares do Brasil. Então, você pega aquele produto lá em Minas Gerais e você traz aqui para São Paulo. Só que o diesel do caminhão, antes, estava custando, por exemplo, R$4. Agora ele está custando 5. Esse preço final, essa diferença desse R$1, ele vai ser passada para o consumidor. Por quê? O empreendedor ele não vai arcar com esse prejuízo, ele vai colocar na cadeia de fornecimento e, consequentemente, vai onerar o consumidor, mas ele não vai arcar com esse prejuízo, ele vai jogar para dentro do preço, porque o custo de frete dele, o valor para transportar a mercadoria aumentou e, consequentemente, aumenta o valor final do produto. E o IBGE, ele que fica basicamente responsável por olhar esse preço e essa questão macroeconômica geral. Ele fala, olha, se teve um aumento na gasolina, pode ser que os alimentos tenham um aumento de preço. Além disso, se nós tivermos um aumento na gasolina, a questão do transporte, seja o transporte público ou se você tiver um carro, uma moto, isso também é afetado. E toda essa cadeia, no geral, ela tem sim uma importância para que a gente faça o cálculo do IPCA. Então, só para que você entenda exatamente o peso e o diferente peso que se dá para fazer esse cálculo. Então, por exemplo, bebida e alimentação, basicamente aqui é o principal. Por quê? Porque ele
passa por toda a questão que eu comentei com vocês, desde a questão, por exemplo, do aumento de tributo que um determinado fornecedor tem no estado dele. Então ele coloca isso dentro do produto. Aí uma determinada transportadora vai, presta um serviço, paga um tributo por esse serviço e o diesel fica mais caro, também embute ali no seu preço. Quando chega para você no final das contas, e a alimentação e bebida, que basicamente é um dos consumos mais fortes em todas as casas, tem sim, e com razão, um peso diferente aqui para você fazer o cálculo do IPCA. Além disso, nós temos como outro peso muito importante a questão dos transportes. Por quê? Você todo dia tem que ir para o seu trabalho, não tendo que ir para o seu trabalho, você tem a questão do home office, mas de alguma maneira, sei lá, você pede comida na sua casa, você tem que transportar alguma coisa, você tem que mandar para algum lugar alguma coisa, e muito também, por exemplo, do comércio eletrônico, você estando em casa, isso afeta, claro, talvez aqui na alimentação e bebida, mas também dentro da questão do transporte, mesmo que direto ou indiretamente isso pode afetar você. Outra questão, habitação. O custo para você viver em determinados lugares do Brasil, e especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e alguns outros estados, acaba sendo muito pesado para muitas pessoas. Então, isso sim gera um gasto bastante importante. E saúde e cuidados pessoais, estamos falando aqui novamente de remédios. Bem, depois que você entendeu efetivamente isso aqui, como que é feito esse cálculo, é interessante a gente lembrar, por uma questão histórica, como eu comentei, que nós tivemos uma deflação. E por que nós tivemos essa deflação? Porque nós tivemos ali um período em que alguns impostos, especialmente federais, eles foram isentados para muitas empresas e, consequentemente, sendo o combustível um dos principais fatores que acabam onerando o produto final, nós tivemos uma queda muito acentuada em diversos fatores. Nós já chegamos, por exemplo, a ver gasolina a R$ 7, R$ 8 reais em alguns estados e em determinado momento isso caiu ali para casa dos seus R$ 4, R$ 5 reais. Então, se nós temos uma diferença tão grande assim no transporte, isso acaba afetando diretamente todas as outras áreas ali da sua vida e isso acaba também abaixando o preço. Sendo então que você tem o fundo imobiliário, o Iridium aqui, que tem o IPCA como um dos seus principais índices e você tem uma deflação, você acaba tendo uma questão caixa muito peculiar. E aqui eu quero trazer para vocês o que eles falam no relatório gerencial. E é muito interessante que a gente sempre faça um acompanhamento, talvez a cada mês ou trimestralmente. É interessante você fazer uma análise do seu fundo imobiliário para ver se ele está rodando bonitinho. Aí, o que ele diz aqui? Que basicamente, no mês de novembro, eles distribuíram 70 centavos, que é um valor equivalente aqui a 86,91% do CDI, ou seja, o valor que você aplicou, ou na verdade o valor que você vai receber ali do seu fundo imobiliário é menos do que você tivesse colocado no Tesouro Selic. Claro, é uma comparação extremamente injusta, afinal de contas o CDI ele não vai se manter tão alto como ele está hoje e ele não é uma forma justa de você equiparar. É muito mais interessante você equiparar uma NTN-B de prazo longo do que o CDI. Só que, o que eles colocam aqui? Que novembro foi o segundo mês em que o IPCA mostrou sinais de retomada com uma alta de 0,41. Ou seja, a inflação deve retomar a patamares positivos e equilibrados próximos à meta que foi estabelecida. Não só isso, aqui é interessante que você note que eles colocam que nos meses de outubro e novembro nós vamos ter alguma defasagem em relação aos CRIs vinculados especialmente ao IPCA por conta daquela deflação. Aí o que eles colocam aqui? Que essa sequência de deflação que ocorreu nos meses de julho e setembro ainda vão afetar parcela da atualização monetária da carteira de CRIs vinculados a IPCA. Ou seja, a deflação aconteceu num determinado mês, só que isso apenas vai ser sentido lá na frente. Por quê? Porque se pegarmos aqui, por exemplo, a receita de juros de CRI, houve uma pequena diminuição, fruto ali da sazonalidade do pagamento de alguns CRIs que são semestrais, e além disso eles colocam uma questão de aversão a risco e juros elevados. Só que eu queria trazer para vocês também um outro fundo imobiliário, só para que a gente tenha uma noção especificamente do que eu falo de não afetar caixa. Tem um outro fundo imobiliário que é o CPTS, que inclusive eu gosto bastante desse fundo, e aqui eles trazem uma sessão extraordinária sobre dividendos de novembro. E por que eu quero trazer isso aqui com vocês? E na verdade isso acaba se aplicando a todos os outros fundos imobiliários que têm uma vinculação muito forte a IPCA. Porque ele diz o seguinte: o primeiro e mais importante fator que deve ficar claro é que não houve qualquer evento creditício, renegociação ou descumprimento de covenants na carteira do fundo. Ou seja, por mais que o IPCA ele tenha caído no período,
toda a questão de crédito por detrás, ou seja, eu emprestei dinheiro para um empresário e esse empresário ele se mantém saudável, a atividade dele continua rodando bonitinha e ele pagou o valor para a gente, não quer dizer que por eu receber menos do meu fundo imobiliário que aquela questão de crédito ela fica prejudicada. Então, você deve enxergar isso de uma forma oportunística, ou seja, muitas pessoas ficaram com medo talvez de que o fundo imobiliário pudesse deixar de pagar, ou talvez que a deflação fosse se perpetuar por diversos meses, o que não é uma realidade brasileira, e você acaba tendo oportunidades muito importantes na Bolsa de Valores. Aí, eles continuam dizendo aqui pra gente o seguinte, que nós tivemos 3 meses de deflação entre julho e setembro, que impactaram o resultado do fundo, nos meses aqui de setembro e novembro, e tem uma defasagem média de 2 meses entre a atualização monetária dos CRIs e aquilo que você vai receber na sua carteira. E o que é mais interessante, e eles colocam aqui em cima pra gente, que a queda dos FIIs afetou negativamente os rendimentos. No entanto, eles colocam que não tiveram eventos de crédito ou perdas permanentes, que tudo isso, mais uma vez, tem relação com a questão de caixa, o quanto que vai efetivamente entrar para a empresa. Por fim, uma última questão que eu queria trazer com vocês é, será que o CPTS ele é uma boa questão de investimento para você? Olhando aqui para alguns indicadores, é interessante nós notarmos que, por exemplo, o valor patrimonial aqui de cada cota do Iridium, ele está a R$ 93,04, há um PVP de praticamente 1. Nós temos aqui um desconto de 2% em relação ao que a cota está valendo. Então ela está valendo 93, mas no mercado nós estamos conseguindo comprar por 91. Só que eu não quero que vocês olhem exclusivamente para isso. Eu quero que vocês olhem um histórico de pelo menos um ano deste fundo imobiliário. Se nós pegarmos aqui alguns momentos, ele já foi negociado a 110, a 111, a 106 reais. Então, talvez seja assim uma oportunidade para aqueles que gostam do fundo imobiliário do Iridium, que gostam de toda a questão da gestão e gostam da vinculação à CDI, à IPCA e, na verdade, à CRIs no final das contas e gostam de fundos de recebíveis imobiliários, é interessante você notar que a oportunidade de entrar no Iridium talvez seja única e exclusivamente neste período. Por quê? Olhando para um passado ainda mais distante, nós podemos ver aqui que o Iridium já chegou a bater os seus R$ 157 reais. Ou seja, nós estamos falando aqui de um desconto de mais de R$ 60 reais por cota. Então, nós temos aqui uma oportunidade ímpar que se apresenta na Bolsa de Valores e que não é comum de acontecer. Claro, é possível que ele volte aqui para casa dos seus 93, 94 e fique andando lateralmente por diversos anos? Sim, é possível, porque nós talvez não tenhamos num prazo longo um IPCA tão esticado como já houve aqui no passado. Só que, se nós considerarmos que o Brasil é um país que tem por histórico um IPCA basicamente ok, mas elevado para alguns períodos, você se expor a esse fundo de uma forma oportunística como é essa, talvez faça muito sentido para você como investidor, como investidora de fundos imobiliários. Agora, se você olhar exclusivamente para um ganho patrimonial, você comprar aqui nessa faixa, que nós só tivemos no período de crash com o coronavírus, que está se apresentando mais uma vez aqui nesse período praticamente começo de 2023, com uma questão eleitoral bem complicada, talvez seja assim a oportunidade de você entrar nesse fundo imobiliário. Claro, não estou dando recomendação de compra nem de venda, mas eu quero que você enxergue que a Bolsa de Valores ela é oportunística, ela dá oportunidades para que você entre em fundos imobiliários quando as pessoas elas enxergam uma situação que pode ser realmente importante, mas que é temporária, como é o caso do Iridium. Nós não vamos ter períodos de deflação como nós tivemos naqueles meses. É muito pouco provável que isso vá acontecer num futuro próximo, inclusive num futuro ainda distante da gente, porque o Brasil não é acostumado com deflação. Então, se nós olharmos para isso e considerarmos que a questão do IPCA vai continuar sendo muito importante dentro do Iridium e que você pode ganhar não só a valorização patrimonial, mas vai ganhar também rendimentos na casa de mais de 1% ao mês, talvez seja interessante você estudar esse fundo imobiliário e enxergar se dentro do seu perfil de investidor vale a pena ou não ter esse fundo imobiliário. Bem, eu gostaria de agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui e gostaria de pedir uma inscrição de vocês aqui no canal por um motivo muito generoso. Eu já venho falando aqui para vocês que assim que eu alcançar a monetização do canal,
Todos os meses de dezembro dos anos eu vou fazer uma doação do dinheiro que eu receber aqui do YouTube. E eu tô contando com vocês para que a gente consiga algumas coisas. Primeiro, unir a informação aqui que eu trago de bolsa de valores, de ações, de fundos imobiliários, de notícias macroeconômicas que são importantes e também juntar uma outra questão que é bastante generosa, que é você ter toda essa informação e no final das contas poder em algum determinado mês fazer uma doação para pessoas que realmente precisam. E eu já tenho como parâmetro que eu vou abrir na minha caixinha lá do Instagram no final ali do mês de dezembro, assim que eu tiver efetivamente o valor que eu possa fazer essa doação, e nós vamos decidir juntos para onde nós vamos fazer essa doação, tá certo? Então conto mais uma vez aqui com a sua inscrição, com o seu curtir aqui no canal, que é muito importante para mim, e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!